Muito bem. Como muitos de vocês já viram e constava como um dos ingressos, os 50% de desconto nesse nosso programa de artes liberais, ele foi lançado agora, nós começamos as gravações, estamos aí organizando, porque são muitos professores, são muitos horários para gravações. Estamos montando também em prol disso um estúdio de gravação, numa outra sala ao lado da que nós já tínhamos, para que, enfim, que a qualidade técnica do produto seja cada vez melhor. E porque o curso consiste em videoaulas, ele é totalmente online, nós não teremos nada presencial. E por que, a primeira coisa, né, por que um programa de artes liberais? Nós, como já muito foi falado, em 2010 começamos com grupos de estudos e nos reuníamos de uma forma bastante anárquica para estudar junto. Um preparava às vezes um tema, um dominava mais um assunto e apresentava para os outros, ou nós líamos alguma coisa juntos mesmo e íamos comentando, e por aí afora. E dentro disso nós vamos percebendo, né, ou outros já traziam de fora mesmo os seus próprios estudos e as suas próprias habilidades e punham à disposição dos outros, enfim, botavam-se à disposição dos outros para ajudar, para ensinar, para resolver qualquer coisa. Então, alguns encontros, por exemplo, de língua, acabavam sendo individuais, alguém que sabe mais e alguém que sabe menos, e as duas pessoas se encontram para estudar grego, latim e por aí afora. Então, as atividades estavam mais ou menos sendo sempre assim. Depois tínhamos o canto coral, que daí tem que ser em conjunto mesmo, não pode ser online, né? Não tem como resolver de outra forma. Então, as coisas sempre foram acontecendo dessa forma. E nós víamos assim, a necessidade e também o pedido de muitas pessoas para que qualquer atividade que nós divulgássemos que fosse presencial, nós vamos ter um encontro tal, nós vamos ter isso, não sei o que, ali chove ali no Facebook de comentários assim, vai ter online, por favor gravem e disponibilizem, e essa coisa toda, né? Mas primeiro que dentro desses encontros a gente via que, bom, só para preparar uma câmera e tal, não sei o que, a gente acabava perdendo um tempo danado, ficava preocupado com questões técnicas porque tinha que gravar por causa disso, daquilo, não ficava algo de qualidade, porque enfim, era ali uma câmerazinha, mais ou menos, e por aí afora. A nossa sala não tinha isolamento acústico, agora estamos providenciando, então passa carro, tem sirene, tem alarme de alguém roubando uma moto, e o caminhão do lixo. Então, bem numa avenida, então passa ônibus dos dois lá, a sala é na esquina, então passa ônibus daqui, é bem complicado, né? Então a questão técnica era... O pessoal, mas não me importa, pode ser com chiado, pode ser isso. Bom, tudo bem, mas vamos resolver isso, né? Porque acreditamos sim, a gente fala aí, fica falando de beleza, bom, verdadeiro e justo e tal, aí faz uma coisa totalmente tosca, né? Então, vamos caprichar nessa parte, né? Não adianta reclamar porque a Catedral de Brasília é feia e fazer um vídeo terrível, né? Vamos fazer o melhor possível quanto a isso, e muito vamos melhorar, continuar investindo nisso também, nessa parte técnica. E aí nós vimos assim, nós já temos bastante consciência de uma ratio studiorum, né? De uma ordem dos estudos, de coisas que realmente devem ser... Já houve muitas discussões, ao fim das quais nós não chegávamos a conclusão nenhuma, né? Do que necessariamente tinha que ser estudado, e por quê, em que ordem, e como. E eu não vou dizer que está perfeito e nunca estará, né? Até o fim da vida, todos nós temos que aprimorar essa questão, que é uma das questões mais cruciais, né? Saber o que estudar, como, e só quem pode resolver isso somos nós mesmos, nós por nossa própria conta, né? Nós é que temos que realmente decidir
o que deve ser estudado. Bom, mas algumas matérias, alguns conteúdos, alguns ramos do conhecimento, nós chegamos à conclusão de que sim, eram muito importantes e que nós tínhamos plenas condições de abordá-los de uma forma didática, dentro desse formato online e usando da tecnologia disponível, certo? E aí pensamos, 2 anos e meio, menos que isso não dá, mais fica muito difícil, com tais matérias, tais pessoas vão gravar essas aulas, vão preparar exercícios, vão selecionar material, vão montar apostilas e por aí fora, e montamos assim um mini corpo docente para tocar esse projeto. Também baseado muito na história da escola clássica, que começou em fevereiro, né, e que é algo bem mais específico para a área de línguas clássicas e tudo que isso envolve, a leitura dos grandes clássicos da cultura greco-romana. Mas, né, a tecnologia é a mesma e o formato, os meios são os mesmos, né? Só que aqui a coisa é bem diferente. Eu vou passar aqui a palavra para o Augusto, que vai falar um pouco dos fundamentos mais filosóficos, metafísicos e lógicos de um porquê desse programa e, enfim, da necessidade que existe. Por que a gente não está fazendo o curso de culinária, fotografia ou desenho animado, animação, jogos digitais, e por que realmente as matérias que estão ali são mitologia, lógica, retórica, matemáticas, música e por aí fora. Certo, então, bom dia a todos. Antes de entrar então nessa questão dos fundamentos mais filosóficos, eu vou tentar ir por um caminho mais pessoal mesmo. Quando eu entrei no grupo, comecei a participar dessas reuniões foi em 2012. O grupo já estava constituído há algum tempo e sempre nessas tentativas de iniciar novas atividades, com novas configurações. E embora eu acredito que essa ideia da educação liberal estivesse presente desde o princípio da coisa, foi de uma forma bem natural, orgânica, que a coisa se impôs realmente como uma necessidade. Então, nesse ano em que eu comecei a participar das atividades, a gente tinha um programa de leituras que já estava organizado para todo um ano, assim, com leituras de Platão, desses clássicos das obras principais das artes liberais, Aristóteles. E na leitura dessas obras, que muitas vezes era uma pessoa que se encarregava da leitura e apresentava aos demais, se percebiam essas lacunas numa formação mais elementar que seria necessária para realmente compreender os textos. Porque, enfim, nós nos acostumamos muito com a leitura superficial da coisa, de achar que a gente entendeu o que a gente está lendo, quando na verdade a gente não entendeu. A gente vai acumulando muita confusão que não é o modo correto para entender as coisas. Então foi assim que a coisa se impôs realmente como uma necessidade para nós. Então, aí agora quanto aos fundamentos mais filosóficos dessa necessidade, então, tem um historiador da educação chamado Henri René Marrou, que tem a história da educação na antiguidade, que, citando Platão, ele fala que toda educação tem duas dimensões, uma dimensão ética e uma dimensão técnica. Essa dimensão ética não consiste tanto em regras morais, mas mais num ideal humano, de um tipo ideal de homem que se pretende realizar. E vai ser esse ideal ético que vai determinar qual é essa dimensão técnica daquela educação. Então, em uma sociedade em que se valorize mais um tipo militar, uma sociedade mais militar, enfim, a educação vai ser moldada de uma forma diferente do que em uma sociedade mais burocrática, por assim dizer, em que que não seja como era, por exemplo, na Grécia Homérica, uma aristocracia militar vai exigir que se ensine às crianças técnicas, artes diferentes do que se ensina em uma sociedade mais burocrática, como foi até na própria sociedade egípcia, em que o domínio das letras era
mais importante. Então, qual é então o ideal que pauta a educação liberal? Também aí, como em muita coisa, a gente deve a um filósofo mais obscuro, que é o Pitágoras, né? Se diz que foi ele que cunhou esse termo bios theoretikos, que é a vida teorética, a vida contemplativa. E é um fundamento nesse ideal que se pautou o sistema das artes liberais mais completo, que a gente compreende com as 7 artes liberais. Esse Marrou, ele fala muito da oposição que havia entre o ideal socrático e ou melhor, o ideal socrático-platônico e o ideal de Isócrates, que era um retórico contemporâneo deles. Que Platão insistia muito no aprendizado da matemática, da aritmética, da geometria, da astronomia, enquanto esse Isócrates, que era um sujeito mais retórico, desprezava essas coisas, dizia que não era um ideal muito próprio de um homem político, vamos dizer assim, um homem maduro para o ideal daquela sociedade. E essa oposição ela se repete várias vezes ao longo da história, né? A gente tem um pouco disso no conflito entre os escolásticos e os humanistas, que os escolásticos acentuavam mais a importância da dialética e os humanistas tendiam a desprezar um pouco aquilo em favor da retórica e de uma vida mais ativa. Então, qual é a relação então entre esse ideal de uma vida contemplativa e esse cânone das 7 artes liberais? Isso tem que ser compreendido segundo esses conceitos que são muito usados hoje de estrutura e função. Você tem uma estrutura que seria então esse ciclo de técnicas, de artes, que serve a uma função que é a realização desse ideal da vida contemplativa. Essas 7 artes liberais então são divididas em 2 conjuntos, o do trivium e do quadrivium. Uma explicação sobre o trivium pode ser tirada de um opúsculo do Hugo de São Vítor, que é o opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar. Tem tradução na internet, eu acho que a tradução não é muito boa. Tem. E são 2 páginas, é uma obra bem curta, mas muito rica, com muitas coisas que são muito fecundas. E o que ele fala é que ele distingue assim, ao longo do opúsculo 3 atividades próprias de quem se dedica a uma vida de estudo, vamos dizer assim. Seriam a leitura, a meditação e o que ele chama de eloquência, que seria a fala, elóquia, falar para fora. Então, ele diz que o princípio de tudo é a leitura. A meditação vai partir da leitura, por exemplo. E ler bem seria, então, um ofício a função da gramática, ler bem. Ler bem não significa, ler e escrever bem não significa apenas seguir certas regras gramaticais, mas realmente, quando eu leio um texto, eu consegui refletir todas as nuances daquilo em mim. Eu consegui captar todas as sutilezas e absorver o máximo daquilo. É uma atividade mais passiva, assim. É constituir a própria alma como um espelho muito limpo, que capte tudo que tem, toda a riqueza que tem ali. Leitura, e da leitura parte a meditação. Talvez o conceito mais comum, mais vulgar que se tem hoje de meditação seja relacionado à nova era e coisas assim, mas a meditação no sentido de encontrar algo dentro de si, mas o sentido de meditação, na verdade, é uma atividade extremamente natural. Qualquer pessoa, quando lê um texto, naturalmente vê surgir dentro de si certos exemplos ou objeções, dúvidas, e a atividade interior para esclarecer aquilo, não a partir do texto diretamente, porque o texto, de fato, tem algum grau de obscuridade, mas a partir de tudo que eu tenho dentro de mim, na minha memória, isso é a meditação. Então é um esforço por resolver dúvidas, fazer objeções, esclarecer o texto, que surge no interior. Então tem algo de passivo e algo de ativo ao mesmo tempo. É uma atividade interior, por assim dizer. E o Hugo de São Vítor, ele fala
que a meditação ela culmina na contemplação. Ele fala que a contemplação possui aquilo que a meditação busca. A meditação e contemplação, então, são como aquilo que Aristóteles chama de a energia e a intelectia, a atividade e a posse do resultado da atividade. É a diferença, por exemplo, entre a construção como uma atividade e a construção como resultado daquela atividade. Então, são duas coisas intimamente relacionadas: meditação e contemplação. E isso seria o mais próprio da lógica, ou da dialética. A dialética é ars, chamam ars disserendi, alguns autores, que seria a arte de dissertar, uma tradução, poderia se dizer, a arte de disputar. E a dissertação, como a gente sabe, fazer dissertações no colégio, redações dissertativas, nada mais é do que a materialização de uma meditação sobre um assunto. Eu medito e depois disserto aquilo que eu meditei. E por fim, a contemplação, a eloquência, a fala, naturalmente é relacionada com a retórica. Depois de haver meditado, eu vou tratar de atuar, de agir, de realizar aquilo que eu meditei, comunicando. Então é muito do que diz aquele lema dos dominicanos, que é o contemplare et contemplata aliis tradere, ou tradere, não sei de novo a acentuação da palavra, mas contemplar e transmitir aos outros as coisas contempladas. Então, contemplar está mais, vamos dizer, para a lógica, para essa atividade interior, e o transmitir aos outros as coisas contempladas nessa atividade exterior, que é o ofício da retórica. E embora geralmente se associe a retórica mais a um discurso parlamentar ou a um discurso forense, muitos autores, principalmente na tradição cristã, veem na pregação e no ensino a atividade mais alta da retórica. É a comunicação da ciência mesmo. Enfim, então, nesse ciclo de leitura, da leitura parte a meditação se cumpre plenamente na contemplação e depois se transmite pela fala, estaria uma unidade do trivium, e que justificaria então a necessidade dessas três disciplinas: gramática, como basicamente uma arte de ler bem, a lógica como a arte de meditar, de resolver as dificuldades, as contradições, e a retórica como a arte de falar bem, vamos dizer assim. Então, sobre a unidade do trivium seria isso. E como eu tinha até falado na minha apresentação, eu falei de um modo um pouco resumido, mas a educação como conduzir para fora, no caso do trivium, consiste em conduzir a uma comunidade humana mais ampla. Eu saio do meu círculo mais restrito dos interlocutores, vamos dizer assim, do presente, e passo a participar de um diálogo mais amplo. Muito eu acredito, da vida intelectual consiste em manter esse duplo diálogo, um diálogo com os contemporâneos e um diálogo com as outras épocas. E conseguir, então, enriquecer o presente a partir dessa riqueza de outras épocas. Quanto ao trivium, então, é isso. Quanto ao quadrivium, aí entra um pouco de uma interpretação mais pessoal, que eu conheço menos desenvolvimentos, assim, até porque tradicionalmente o quadrivium foi negligenciado, por assim dizer. Se diz que ali na universidade medieval, se a pessoa fazia umas horas a mais de analíticos posteriores, ela podia se dispensar lá de estudar o Ptolomeu. Assim. Já existia isso desde aquela época. E eu fazia só um curso ali no verão ali sobre Euclides e já estava bom. Então, o primeiro autor a mencionar essas 4 disciplinas do quadrivium, de que se tem registro, é um pitagórico que se chama o Arquitas de Tarentos. Tem um fragmento que ele fala que essas 4 disciplinas da música, da aritmética, da geometria e da astronomia parecem irmanadas, são como irmãs. E faz muito sentido, né? Como eu falei, que essas disciplinas tenham adquirido primeira vez uma unidade na escola pitagórica, uma vez que foi Pitágoras quem
originou muitas delas, né? Apenas repetindo aqui brevemente, se diz que Pitágoras foi quem levou a aritmética à condição de uma ciência teorética, que foi quem descobriu que a música, quanto à harmonia dos sons, possuía uma ordem matemática subjacente, e foi na escola pitagórica que a geometria se desenvolveu realmente como uma ciência demonstrativa, que se tornou a atividade sistemática da geometria é demonstrar teoremas a partir dos axiomas. E a astronomia é um caso à parte que é muito mais antigo, assim, esse conhecimento de certos padrões matemáticos na coisa. Então, onde estaria a unidade dessas 4 disciplinas, que ela parece muito mais arbitrária, principalmente para nós, né? Tá, aritmética e geometria faz bastante sentido, mas daí música e astronomia, na concepção mais atual, bom, a astronomia é só mais uma ciência da natureza e a música é uma arte, não tem nada a ver. A explicação mais que se encontra mais frequentemente seria então de partir dessa distinção clássica entre as quantidades discretas e as quantidades contínuas, né? A aritmética trataria das quantidades discretas, dos números, e a geometria trataria das quantidades contínuas, como são as linhas, as superfícies. E aí a música e a astronomia entrariam como correspondentes a cada uma delas. A música, então, é o número em movimento, uma aritmética em movimento. E a geometria e a astronomia, que envolve o estudo da esfera celeste, dos ângulos, etc., seria uma geometria em movimento. Mas eu acho que é possível aprofundar um pouco mais isso, e aí entra um pouco uma interpretação pessoal, a partir dos próprios contextos filosóficos em que essas artes foram descobertas. O pitagorismo, a gente tem algumas informações e algumas interpretações que são mais convincentes sobre a filosofia pitagórica, principalmente a partir de Platão, que sem dúvida foi influenciado pelo pitagorismo, e que se nos diálogos dele Sócrates sempre questiona e testa outros filósofos, em relação aos pitagóricos eles sempre mostram uma certa reverência. E se sabe que Platão é famoso por defender o mundo das ideias, a ideia de que todo o mundo sensível ele seria como que a sombra de uma ordem inteligível. E a matemática aí tem um papel importante de realidade intermediária. Tudo que há no mundo sensível é uma imagem de algo que é ainda maior e que é uma ordem matemática inteligível. Então, a música e a astronomia aparecem como imagens sensíveis de uma ordem inteligível. Aparece como um primeiro degrau justamente para uma espiritualização maior da inteligência. Quando eu passo a perceber que existe uma ordem, por um lado, em algo sutil, como é a música, vamos dizer, se diz, a música clássica é mais chata, porque é algo mais sutil, que parece monótono, vamos dizer assim. Então, percebo uma ordem inteligível, mais matemática, numa coisa sensível, sutil. E, ao mesmo tempo, na astronomia, eu percebo uma ordem inteligível em algo que é grandioso, né? O que tem de mais grande na natureza é justamente os céus, né? Principalmente se a gente toma essa visão, essa perspectiva mais humana, de que o homem está no centro e as coisas estão no alto. Então, os astros, o céu, é o que tem de mais elevado. Então, eu aprendo a perceber a ordem inteligível no sutil e no grande. E que essas qualidades no mundo sensível, elas são opostas. O que é grande não é muito sutil e o que é sutil não é muito grande. Mas essas qualidades que na natureza são opostas, no espírito elas são unidas. O espiritual é ao mesmo tempo grande, maior que o sensível, e sutil. Então, aí, depois eu percebo primeiro essa ordem no
na matéria, na música, nos astros, e depois percebo essa ordem em si mesma, que seria a aritmética e a geometria. Eu me afasto mais da matéria, segundo essa doutrina tradicional dos graus de abstração. Eu me desprendo mais da matéria e passo a perceber a ordem inteligível em si mesmo. E aí a minha inteligência se torna menos dependente de imagens. Tudo isso está muito de acordo com a doutrina de Platão e de Pitágoras. Me parece ser uma chave boa para interpretar a coisa e que ainda mantém essa noção de educação como conduzir para fora. Quando eu me desprendo da matéria, indo da música e da astronomia para a aritmética e geometria, eu estou sendo conduzido para fora de toda a ordem sensível, que seria o ideal mais pitagórico, platônico da educação, e que realizaria, enfim, esse ideal da vida contemplativa, o ideal mais alto da vida contemplativa. Eu acredito que esses seriam os fundamentos assim, mais tradicionais da coisa, por assim dizer, que estariam na origem primeira da coisa no Ocidente, de Pitágoras e Platão. Então, seria isso. Muito bem. Eu vou pedir então para vocês olhem ali no nosso slide, essa aí é a sua identidade visual do que é o nosso programa, para que nós possamos olhar que de uma forma inteira, a coisa onde nada se sobrepõe ao outro e onde todos estão em igual tamanho, para que se veja a importância total de todas as matérias, de todas as disciplinas que são estudadas ali. Então, inclusive, a que está lá mais acima é a retórica, bom, mas você começa com a gramática, né, por aí fora. Essa ordem que aparece ali, gramática, retórica, dialética, bom, ela também eu posso inverter e posso chamar dialética de lógica. Enfim, isso aparece em diferentes autores. Num livro que a gente está lançando aqui nesse congresso, que apareceu ontem, Trivium Augustinianum, né, é só uma coleção dos textos de Santo Agostinho que falam das 3 artes do Trivium, por exemplo. Por acaso não é o livro didático que nós usaremos no programa, né, mas é o livro que muitos de nós conhecem, e assim como vários outros autores que falaram do mesmo tempo. Então, para que fique claro, né, lógica e dialética às vezes se confundem dentro dos autores, mas eles estão falando da mesma coisa. Uns chamam, por exemplo, de lógica maior e lógica menor, né? Dividem ali, outros chamam não, uma coisa é dialética, outra é lógica. Bom, e por aí a gente vai. Quando falamos de artes liberais, a gente pode usar os dois, porque tudo que se encontra dentro da lógica e tudo que se encontra dentro da dialética cabe dentro da mesma arte, vai ser usado com o mesmo fim dentro do Trivium. Eu vou pedir para baixar aqui um pouquinho. Esse é o nosso site, né? Então isso aí tudo vocês podem encontrar no... Pode baixar aí lá para o currículo. No nosso site. Nós temos então a nossa grade aí de disciplinas. Ficou parecido com alguma coisa conhecida aí nas faculdades, né, onde a pessoa encontra ali, com a diferença que tem o nome do professor, né? E na faculdade não tem, e aí o cara fica assim no início do semestre tentando muito saber, tem 2 professores, eu tenho que fazer com fulano, qual será o horário que ele vai dar a aula para eu ir lá me matricular, porque, enfim, né, tem toda essa coisa. Eu não sei por que em muitas faculdades não é divulgado quem é o professor que dá a cadeira, né? Sendo que isso é algo de extrema importância. Pois é, porque senão vai todo mundo não, esse semestre eu não vou fazer que só tem vaga na do fulano. Bom, mais ou menos isso. Então a gente encontra assim, o primeiro módulo, ele só tem uma arte. São 5 aulas, são 5 cursos diferentes, mas ele só tem uma arte. Ele só tem gramática. Bom, ali o curso do professor Adriano é bem nítido, né? Gramática e literatura em português. A gente até botou esse 1, 2, 3 coisas de faculdade mesmo, assim, né? Mas era o jeito que a gente sabia organizar a coisa, né?
Botou números romanos, né? E ali então tá certo. Muito bem. Como é que vai ser essas aulas de gramática? Vai ser a leitura dos textos de Camões e absorção do que nós chamamos de gramática normativa ou gramática tradicional através desses textos, através de exemplos dados pelo pai do português, né? E depois nós vamos trabalhar com o imperador do português, que é o Padre Antônio Vieira, né? Então temos o pai, o imperador e por aí fora. Mas, ao mesmo tempo que todos os aspectos são abordados. Então quando você lê ali um trecho dos Lusíadas, ou muitos sonetos também, que o Adriano tem selecionado para essas aulas, né? Ali está a matéria que nós vamos aprender. Porque o que nós vemos assim, que existe aula de literatura, muito bem, onde se lê textos, existe aula de gramática, onde a gente estuda as regras. E aí a gente tem que ir lá, Pedro foi para a casa de Maria. Onde está o sujeito? Onde está o objeto? O que interessa essa frase, Pedro foi para a casa de Maria? Né? Mas Cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, essa frase está muito mais legal. Né? E ao mesmo tempo nós estamos aprendendo uma frase útil que de tanto manuseá-la, né, um verso útil, nós acabamos interiorizando muito melhor do que... E aí nós ficamos com frases, né? Nós ficamos com exemplos que são dados, que são puramente ilustrativos, isso nas línguas modernas, nas línguas antigas também, né? Então assim, Regina in silvam ambulat. Cur, para quê? Né? Por que que é isso? Né? In silva ambulat. O que é isso? Ela está caminhando na mata, e daí? Para que eu tenho que aprender uma frase dessas em latim? Meu Deus, né? Nós temos que aprender. Por que nós não vamos já para algo que seja útil, né? E ao mesmo tempo que nós já vamos também a aspectos da própria crítica literária, do próprio contexto da época, do próprio uso da língua portuguesa, da própria etimologia, da própria influência que o latim teve na linguagem de Camões e por aí fora. Né? Então, ali é um curso de gramática, mas ele é com Camões, por Camões e em Camões. Latim e grego existe, porque muita gente pergunta assim, os cursos da escola clássica vão estar junto lá no programa de artes liberais? Não, são outros cursos, né? A gente botou latim básico para diferenciar. O curso da escola clássica é um curso completo de latim, onde existe uma parte mais de língua mesmo, né? Mas também tanto de latim quanto de grego, mas também de aspectos históricos e usos específicos da língua, e também da leitura perpétua dos clássicos gregos e latinos. Aí mais ou menos no mínimo uns 1000 anos aí de história escrita, que nós temos o desejo megalomaníaco de imprimir tudo. Né? Então, nós o faremos, né? Com a ajuda de todos. Se a gente continuar nesse ritmo, é 25 anos. Né? Então, quando a pessoa pergunta quanto tempo demora a escola clássica, até 25 anos. Né? Mais ou menos assim. Nós faremos, né? Mesmo que... podemos estar sozinhos, mas nós vamos sim ter essa biblioteca em casa, se vocês quiserem, se as pessoas quiserem também podem ter e ajudarão muito, porque imprimir um livro é muito caro, né? Então, a gente resolveu imprimir 1000 de cada para que a coisa ficasse um pouco mais barata. Então nós estamos imprimindo os livros e lendo os livros. Essa é a questão. Os livros não existem aí. E a gente vê assim, tem muita gente querendo estudar latim e grego, mas não sabe ler, né? Ou melhor, não tem livro para ler. Então se eu terminei aqui o curso de latim, fiz isso, não sei o que e tal, consigo ler, e olha, e estudo, e não sei o que. Eu disse, mas para que se não tem nenhum livro nessa língua? Né? Então o nosso objetivo foi divulgar. O curso aqui, no nosso programa, é um pouco diferente, certo? Ele realmente tem várias diferenças didáticas, o material didático é outro, a abordagem é outra, certo? E o curso de grego, por exemplo, é de grego koiné, né? Para que possamos acessar as Sagradas Escrituras, alguns autores
mesmo pagãos que escreveram nessa língua, e os padres da igreja, e por aí afora, certo? Então, é um curso mais acessível de imediato, sendo que a pessoa vai ter que estudar muitas outras coisas, então é o grego das Sagradas Escrituras, né? Da tradução de Septuaginta e do Novo Testamento. Mitologia greco-latina, ou greco-latina, não preciso dizer latina. E Antigo Testamento também tem muita semelhança em si. O que a gente vê assim, que existe uma cultura inteira necessária para ler até mesmo Machado de Assis. E para trás também. Então é isso que o Rodrigo falava ontem, que o Northrop Frye começou o curso de Sagradas Escrituras porque as pessoas os alunos deles estavam com dificuldades na leitura da literatura inglesa, porque não conheciam todos os arquétipos, para usar o próprio termo do Northrop Frye, que estavam contidos na literatura. Então, se a pessoa não conhece a parábola do jovem, a parábola não, a parábola do filho pródigo, por exemplo, ela não entende metade da literatura ocidental, né? Se ela não compreende os ciclos bíblicos todos, ela não compreende. E também com relação à mitologia antiga, é a mesma coisa, né? Então, sei lá, outro dia eu encontrei, falava, enfim, pega o Machado de Assis e aí tem lá o próprio Esaú e Jacó, né? Eu sei que isso aí cai no vestibular, Esaú e Jacó, Machado de Assis, todo mundo tem que ler, e nunca viu falar de um professor que obrigou o pessoal a ler um meio capítulo do Gênesis, né? Com a história de Esaú e Jacó, né? Sendo que o livro é uma repetição da mesma história, certo? Com outros personagens, com outra muito mais extensa e tal, com vários outros dilemas. Os personagens têm outras características psicológicas e por aí afora, certo? Mas ali é que está. O cara botou no próprio título, aí é fácil de reconhecer. Era o mínimo que a gente tinha que fazer, era ir lá e ler o Gênesis, né? Na parte do Esaú e Jacó. Mas nem isso é feito, né? Então, o curso tanto o de mitologia, ele visa contar todas essas histórias, dar a perspectiva, as mais variadas perspectivas de leitura que existem para essas histórias. Afinal, nós não vamos conseguir ler exatamente como lia um grego de 200 anos de Cristo, de 500 anos antes de Cristo. Nós não vamos conseguir assistir uma peça de teatro como um grego assistia, porque a função social é muito diferente, mas nós temos que conhecer, sim, esses textos o máximo que nós pudermos. Então, como sou eu que vou dar essas aulas, o que a gente está trabalhando é baseado nas diferentes interpretações que surgiram ao longo dos últimos 5 séculos, certo? Conhecermos essas interpretações, esses mitólogos todos, mas tentarmos, antes disso, ler todos esses mitos, internalizá-los em sua forma mais arquetípica, internalizá-los de forma que nós possamos compreender não só referências, quando alguém diz que algo é venéreo com relação a deusa Vênus, então venéreo eu sei, né? O que é, né? Porque existem confusões nesse campo também, né? Confundir Hermes, do deus Hermes, com Hermes Trismegisto, e aí dizer que uma coisa é hermética por causa do deus Hermes e por aí fora, e aí já dá uma confusão. Então nós temos que conhecer esses personagens, conhecer as suas histórias, as diferentes versões de suas histórias, para que a literatura em si, e não só isso, não é? Nós aprendemos mitologia para aprender a ler, não, porque tanto as Sagradas Escrituras quanto a literatura pagã também são a base das nossas próprias instituições. Então, se nós vivemos numa república federativa, onde está a origem disso? Eu digo, para mim está sempre Homero. Onde começou o Brasil? Começou com Homero. Não começou em 1500 e tal. Bom, ali houve algo que aconteceu, mas o máximo que nós podemos rastrear, certo? É o Antigo Testamento e Homero. E é ali que começa a nossa própria civilização. E não, o Brasil começou mesmo com a Constituição de 24, né, de 1824. Não, por favor, né? Como assim? O que existia antes? E no que é baseado? Em que língua que é escrita essa Constituição? Né? Em que sistema jurídico que ela é baseada? Claro que não começou ali, certo?
O nome pode ser dado ali, o batismo é ali, mas também um bebê, ele não nasce no dia do seu batismo na sua integralidade. Ele herda muita coisa dos seus pais, da sua cultura, da sua vida intrauterina, como dizia o Rodrigo ali antes, né? Então o Brasil, ele também tem uma vida intrauterina de milênios. E para nós conhecermos essa vida intrauterina, o que nós podemos fazer agora é conhecer as Sagradas Escrituras e a mitologia, e a nossa própria língua e as outras línguas que mais a influenciaram. Bom, e assim vai indo, né? Então no primeiro módulo nós temos todas essas aulas, ali vê o número de horas aula, a quantidade de atividade também, não é? Porque não são só vídeos, vão ter também exercícios, textos para leitura e por aí afora. E nós temos então, são 2 anos e meio, né? Então cada módulo é 4 meses, então a gente tem 4 meses em que nós vamos postar as aulas, vamos disponibilizar, depois temos um período de férias, digamos assim, depois mais os outros 4 meses, então em 2 anos e meio nós vamos completar esse curso. É o que nós falamos no primeiro congresso, né, em 2014, dessa necessidade de um ensino médio. E daí eu termino as artes liberais, terminei, posso estudar o que eu quiser? Eu digo assim, não, você não vai terminar nunca, né? Porque se eu quiser estudar Shakespeare, é bom que eu estude inglês, e como vocês veem, não tem inglês aí. Se eu quiser estudar Goethe, Schiller, filosofia alemã, é bom que eu estude alemão, e não tem aqui. E estudar alemão é estudar filosofia alemã? Não diretamente, talvez indiretamente, mas é importante, certo? E é algo prévio, é algo que se encaixaria dentro de um programa de ensino médio, no bom sentido da palavra. Mas nós não temos aqui, nós não temos como pôr tudo. Então uma coisa era um tempo, na Idade Média, onde as pessoas num mosteiro que tinha uma biblioteca muito boa, tinha 90 livros. Claro, 90 livros, né? E para cada livro eram 8 volumes. Sei lá, uma coisa assim, né? Quantos volumes tinha que ter para ter uma Bíblia inteira? E outra coisa é hoje em dia, que existe muita coisa. E claro, sempre surge aquilo, né? Mas vocês não botaram não sei o que no programa de vocês. Claro, não botamos um monte de coisa. Né? Na verdade não tem quase nada perto do que existe, certo? Mas é um programa que foi pensado para que, se a pessoa tiver meia hora por dia, as aulas sempre são de meia hora, ela consegue estudar toda semana uma dessas matérias, certo? E em 4 meses ela terminará cada módulo. Perfeito? Então pode baixar aí. Então lá no site vocês vão encontrar todas as matérias. Ele é definitivo, material didático, essa coisa assim? Não, a gente tem trabalhado bastante e mudado alguma coisa. Pois não? Essas aulas de meia hora pressupõe que é de segunda a sexta, uma vez por semana? Então, a pessoa faz quando ela quiser, né? Se ela quiser fazer todas no sábado, pode fazer. Se quiser fazer... A gente vai liberar uma vez por semana cada aula, né? Então tem cada semana vai ter uma aula de gramática, uma aula de latim, uma aula de grego, uma aula de mitologia, uma aula de Antigo Testamento. Isso no primeiro módulo, né? E por aí afora. Então, mas agora se eu tenho uma semana, eu posso fazer, eu trabalho na plataforma de petróleo da Petrobras, eu só posso estudar quando eu estou em terra, né? Bom, pode fazer, não tem, elas estão ali mesmo, não são ao vivo, né? Elas são gravadas, editadas e disponibilizadas na plataforma, certo? Bom, mais ou menos é isso, né? Sintam-se todos convidados a aderirem a esse programa, porque a experiência dos alunos é o que faz o programa melhorar, né? Então quando a gente vê o desempenho dos alunos, a gente cresce muito. E realmente a gente quer que todos estudem, né? Foi por isso que na palestra de ontem eu disse assim, o pessoal compra aí todos os cursos e tal, né? Muito bem, é bom para aquela pessoa que vende cursos, né? Mas a longo prazo é ruim, né? Porque o cara vai dizer assim, comprei o curso, nem tive tempo de fazer, o curso é muito demorado, ou sei lá o que, né? Então, ao mesmo tempo que para manter um projeto desses, quanto mais alunos melhor, mas também tem a questão que a longo prazo não. O negócio é estudar mesmo, então a pessoa vai ter que dispor. A gente já fez as aulas de meia hora para ser algum que possa encaixar, né? Eu não tenho tempo, não, meia hora mais cedo todo mundo consegue acordar, né? Então acorda, faz a aula, né?
intervalo do almoço, né? Durante o dia vai fazer uns exercícios, então eu tenho intervalo do almoço, eu tenho 1 hora, bom, eu posso comer em meia hora, não tem problema nenhum, né? E fazer outra. Então, a gente, né, buscou, sabendo que a vida hoje em dia é bastante agitada, ninguém tem a disponibilidade de uma vida monástica, pelo menos as pessoas que estão aqui, eu não vi ninguém de hábito. Então a gente tentou montar de uma forma que seja realmente possível estudar, né? Que não seja algo que, enfim, que impossibilite a pessoa ali em termos de carga horária de aulas, de atividades, né? Então, esse é o programa, né, mais formal que nós montamos agora. Mês que vem já começaremos a disponibilizar as aulas para aqueles que já adquiriram no congresso, né? Inclusive um agradecimento especial. A gente tentou deixar o programa o mais universal possível para todo mundo, né? Para quem tivesse as mais variadas profissões e por aí afora. Bom, nós não pensamos em um curso para crianças. Esse curso, assim, para adolescentes, pode ser, depende, né? A mesma coisa da escola clássica, o pessoal às vezes pergunta, o meu filho tem tantos anos, ele pode assistir às aulas? Depende do teu filho, né? Eu não conheço. Porque como o Rodrigo mesmo falava, né? Existem diferentes fases e, assim, a infância e a adolescência não é pela idade exatamente que a gente mede a capacidade, o nível de interesse de alguém, e, enfim, é muito relativo, né? Agora, com certeza é um ótimo curso para pais que estão assim, olha, eu queria dar uma ajuda maior em casa para os meus filhos nos seus estudos, essa coisa toda, ou meus filhos não estão indo à escola, eu estou educando-os em casa e tal. Com certeza é um ótimo programa para uma visão, primeiro, global de todo o conhecimento e bem específica daquilo que é base para todos os estudos, independente do que for ser estudado. Inclusive educação física, inclusive informática, inclusive qualquer coisa. Com certeza, para que a pessoa se forme e assim possa melhor formar seus filhos, é um programa excelente. Inclusive pela variedade de professores que, enfim, né? Entre nós, a gente não concorda em muita coisa um com o outro, né? Mas isso é saudável, né? Com certeza é saudável porque a gente vai ver diferentes posições. O bom seria, e quem sabe um dia isso aconteça, que todos os professores dessem todas as aulas e todos os módulos, né? Esse é um dos objetivos. Porque daí a gente vai ver assim que a abordagem de cada um sobre os mesmos temas é muito diferente, mas o tema é o mesmo, e a importância que todos dão para os temas são os mesmos, mas a abordagem é diferente, o ponto de vista e mesmo, às vezes, as teorias aceitas por um e outro são diferentes, né? Por isso que nós vamos ter que fazer isso aí para a vida toda, não tem fim, isso é um trabalho monstruoso, né? Mas, sim, a resposta à pergunta do Joel é sim. Em relação ao material, há alguma orientação mais prática para adquirir, ou fica livre escolha, ou vai ser editado algum material específico? Sim, o máximo de materiais didáticos, a gente botou poucos livros aí do que os realmente são utilizados, né? Porque a gente também conta muito com as questões que vão surgindo dos alunos e tal, para ir formando a bibliografia um pouco mais. O que nós vamos ter é a apostila, né? Isso está incluído no pacote, e vamos tentar disponibilizar na nossa própria loja online ali de livros que nós não conseguiremos editar por nós mesmos, então tentar fazer compras em conjunto para que os alunos possam adquirir isso aí com desconto, com maior facilidade, né? Isso é uma das vantagens de se institucionalizar um grupo de estudo, porque em vez de comprar um livro, dá para comprar 50, e aí a coisa fica mais viável para todo mundo. Rodrigo. Vocês tocaram um ponto na apresentação de vocês, né, das artes liberais como meio de nós enxergarmos o microcosmo, o ser humano, como um reflexo dessa ordem maior que
a gente observa no universo, né? Então, eu entendo que a capacidade simbólica, ela faz parte do ser humano, né? E ela tem que ser vista com bastante atenção, né? Eu queria que vocês tocassem, dissessem um pouco sobre isso também, como que o curso como um todo, né, promove essa capacidade de nós desenvolvermos o simbolismo como forma de nós nos aperfeiçoarmos rumo esse alto, né, assim, porque eu entendo, por exemplo, né, você tem lá no quadrivium, né, aritmética, astronomia, música. Eu não vejo somente como aritmética em si, ou seja, a matemática, fazer a continha, vou aprender a fazer conta de cabeça, não. Aquilo tem um porquê simbólico para mim. A astronomia, aí você está Ptolomeu, né? É uma astronomia antiga, mas o que significa aquilo para mim como instrumento para uma ascensão espiritual? Então, eu sei que vocês devem ter colocado essa perspectiva na formação do curso, né? Porque é natural, né? Assim, isso eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse aspecto, que eu acho realmente muito importante, porque a arte liberal é isso, é a nossa evolução interior, né? Então, acho que é um ponto que eu acho importante ser tocado, uma espécie de explorar um pouco para a gente. Também nesse livro que eu mencionei do Henri Mahou, ele fala em específico sobre a aritmética, que tem o famoso autor ali como se chama, da Nicômaco de Gerase, que tem aritmética, e que ele tinha duas obras, né? Uma que era a aritmética, assim, mais demonstrações, a teoria do número, e uma outra que era a teologia do número, assim, que era então mais contemplativo. E abaixo de tudo isso tinha o que chamavam simplesmente de cômputo, que a gente chamou de cálculo, não, como simplesmente fazer contas. Então, na ordem disso do ensino, o cômputo seria algo da educação mais básica, né, do ensino fundamental, vamos dizer. É simplesmente adquirir uma capacidade operacional, comum, né? E acima disso, e aí esse me parece que seria o objeto próprio das artes liberais. Essa é mais a ciência mesmo, no sentido de conhecer a teoria dos números um pouco antes do que uma compreensão mais simbólica e plenamente espiritual da coisa. Então seria uma preparação para isso, na concepção mais tradicional, mas uma preparação necessária. Como a gente falou, quando a gente tentou, vamos dizer, ir direto para Platão, a gente sentiu essa necessidade de estudar um pouco mais sobre aritmética em si, geometria em si, essas coisas, para ter a base material para desenvolver essa coisa. Então, em relação a vamos dizer, essa compreensão espiritual que está na origem, na tradição das artes liberais, e parece que esse estudo mais doutrinal da coisa, mais científico, no sentido clássico da palavra, tem o papel de um requisito necessário. Ter um contato com a materialidade da coisa para poder ascender depois a uma interpretação mais espiritual. Não sei se o Renan teria... Não, é isso. Perfeito. De acordo. Isso, então, a concordância. Assim embaixo. Obrigado pelas perguntas.